Olá pessoal, tudo bem? Henrique Favacho falando. Estou fazendo aqui esse breve vídeo como uma forma de agradecimento e também para responder as várias mensagens que eu tenho recebido de parentes e amigos sobre a minha viagem repentina para Belém, em torno dos eventos que aconteceram aqui com meu pai. Então, para poder fazer tudo de uma vez, eu recebi muitas mensagens, e responder um por um, contando a mesma história. Às vezes é um tanto cansativo, né, de ficar repetindo a mesma coisa. Então estou gravando aqui esse vídeo com esse propósito. Para aqueles que ainda não sabem, meu pai ainda é vivo, minha mãe já falecida. Meu pai conta com 93 anos de idade e ele se divide entre as cidades de Rio de Janeiro e Belém. Ele tem casa nas duas cidades. Meus irmãos, dois dos meus irmãos estão morando no estado do Rio, um no Rio de Janeiro e outro em Niterói. Tem outro irmão que mora em São Paulo. E como meu pai fica com saudade da gente, né? Então, e meus irmãos Bárbara e Radimel estão mais perto ali. Radimel, inclusive, mora com ele no Rio de Janeiro. Então, meu pai se divide entre a casa do Rio, o apartamento, e a casa do interior de Belém do Pará, onde está a maioria da nossa família. E há uns meses ele teve um mal súbito, ficou internado no hospital por alguns dias. Meu irmão me ligou, falando sobre o ocorrido. E aquilo já acendeu o alerta, né? De preocupação. E conforme os dias foram passando, foi aumentando em mim como eu direi, aquela nota, né? De que eu deveria ir vê-lo, de que eu deveria ir vê-lo. E aí, quando ele retornou do hospital para casa, ainda um tanto abalado, abatido, né? Eu liguei para ele, para o meu pai, conversei com ele um pouco. E ele me confidenciou que estava com medo de morrer e ele não queria morrer sem antes ver o irmão mais velho. E aquilo mexeu bastante comigo, né? Eu percebi que meu pai estava pressentindo algo que talvez nem acontecesse, né? Mas como ele teve um mal súbito e aquilo nunca aconteceu com ele, ele, como eu disse, tem 93 anos, esbanja a saúde, né? Chega a ser invejável, faz tudo sozinho, vai para todo lugar sozinho, né? Ele se vira sozinho e de repente, né? Ter um mal súbito em que ele sente ali um certo medo, acende um sinal de alerta, né? Então eu tive esse ímpeto, né, de, bom, eu tenho que dar um jeito de chegar até o Rio para poder ver como é que ele está e acompanhar as coisas de perto. E aí começam os problemas, né, porque eu não havia me programado para fazer nenhuma viagem naquele período, né, outubro, novembro. Não tinha me programado para fazer nenhuma viagem, para ficar longe de casa, né. Eu tenho meus pacientes, tem uma clínica onde eu atendo ali as pessoas, tenho toda uma agenda programada, né? Já dou bastante trabalho para os meus secretários, né? Para a Ana e para o Tadeu, ali de organizar as agendas. E ficar ausente seria, em parte, para mim, um transtorno, né? Ia ter que mexer com muita coisa, mas o senso de urgência falou mais alto e eu entendi que eu precisava ir para o Rio de Janeiro para vê-lo. Só que eu não tinha condições de ir, não havia me programado. E aí vai já o primeiro agradecimento, né? Porque minha esposa percebeu que era importante e necessário que eu fosse. Ela não pôde me acompanhar, foi contratada recentemente para um trabalho e logo em seguida ela assumiu aí uma coordenação que impunha a ela responsabilidades adicionais, né? Enfim, pessoas estavam contando com ela e ela não pôde me acompanhar, né? E aí vai, como eu disse, o primeiro agradecimento a ela e toda a família que está em Fortaleza, que me dá suporte, que me apoia. Então eles me ajudaram para que eu pudesse chegar no Rio de Janeiro. Detalhe, foi uma passagem só de ida, de Fortaleza para o Rio, não tinha passagem de volta, eu ia ter que dar um jeito para poder voltar para casa, mediante o que eu encontrasse lá no Rio com o meu pai. Bem, aí cheguei no Rio, encontrei, né, meu pai, meu irmão, nós confraternizamos. Eu vi que meu pai estava estável, estava bem, mas ainda um pouco preocupado, né? Ele nunca havia tomado remédios regularmente, né, de forma contínua, de uso contínuo. Ele até fala comigo que, poxa, eu nunca tomei remédio, aí chego lá, o médico me passa o medicamento, eu perguntei por quantos dias eu deveria tomar,
E aí, na bula estava uso contínuo, né? E aí o médico falou, não, você vai tomar para sempre isso aí. Ele, como assim para sempre? Não tem dias, né? Enfim, meu pai passou a fazer uso de medicamento contínuo, né? A partir dos 93 anos, para vocês verem. E ele queria, porque queria ver o irmão mais velho que mora em Macapá, né? Perdão, no estado do Amapá, supostamente na cidade de Macapá, né? Mas antes ele precisaria passar por Belém, né? Que ali é o ponto de apoio dele, é onde ele mora, tinha algumas responsabilidades, algumas coisas por lá. Isso foi no mês de novembro, né? No dia 7 de novembro eu cheguei no Rio e eu pensei, cara, e agora? Como é que eu vou fazer? Passagem aérea, né? Tem todo um deslocamento, tem toda uma situação para resolver. E aí vai o segundo agradecimento, né? Que eu fiquei pensando, caramba, como é que eu vou fazer? Então eu contei com a ajuda de um amigo, mora em Niterói, o nome dele é Renan. Ele tem uma agência de viagens, trabalha só com passagens internacionais. E ele tem um método muito bacana chamado Viva com Milhas. E aí conversei com ele, ele me passou ali as orientações do método e tudo que eu precisava fazer mediante as aulas. E foi através das orientações dele com Viva com Milhas, além dos bate-papos, né? Ali através do direct do Instagram, enfim. Ele foi me orientando de maneira que eu consegui, através das milhas, resolver a questão das passagens. As passagens aéreas de Belém para Macapá e de volta. Também paguei com milhas aluguel de automóvel. Também resolvi com milhas a questão da hospedagem, dos hotéis. Ou seja, uma série de estratégias que me foi passada, fazendo o que eu já faço todo dia, né? Que é consumindo Uber, consumindo alimentos, enfim, usando cartão de crédito, todo tipo de forma de consumo, através do Renan, eu consegui transformar em milhas e essas milhas me favoreceram de maneira que eu pude viajar de graça, né? Vou colocar aqui de graça porque eu não paguei pelas passagens. Foram convertidas através dos consumos que eu realizei já um mês antes, um tempinho antes, até no período em que eu estava aqui no Rio de Janeiro. Então, Renan, muito obrigado, suas orientações foram essenciais, me ajudaram bastante e eu consegui me locomover com rapidez e com custo praticamente zero em toda essa trajetória que eu estive aqui para poder fazer com que o meu pai se encontrasse com seu irmão mais velho, também centenário, né, o tio Henrique, que hoje conta com 98 anos. Bom, então, parti do Rio de Janeiro para Belém. Meu pai gosta de viajar de ônibus, né? Para ele é um prazer, uma alegria, ele se diverte muito viajar de ônibus. De Belém para o Rio, do Rio para Belém de ônibus leva ali em torno de 2 dias e meio, 3 dias, né? Dependendo do que aconteceu no trajeto. E eu acompanhei, né? Durante esse período todo eu estive com ele. E o interessante é que, de repente, ali com ele, passeando, andando com ele, eu me vi dentro daquelas histórias, daqueles filmes que a gente vê pela TV, filmes americanos que contam relacionamento pai e filho, né? Não se vê há muitos anos e depois se encontra e passa um tempo juntos, aí passa por aventuras, apertos, situações engraçadas. E eu me vi nessa situação, viajando com ele durante aqueles dias. Confesso que para mim seria muito mais interessante pegar um avião, estaria em Belém em 3 horas, mas eu decidi ir com ele dentro da forma como ele gostava de viajar. Foram 3 dias e eu descobri tanta coisa que eu não sabia e foi assim muito gratificante poder andar com ele aí nesses 3 dias. Em parte eu me vi como uma criança, né? Ele cuidava de mim, perguntando o que eu precisava. Às vezes à noite me cobria com uma manta que ele levou, né? Preocupado já acostumado a viajar de ônibus, né? Preocupado com o frio à noite. Na hora do descanso, da dormida, ele levou uma manta e toda hora ele me perguntava se eu estava com frio. Você está com frio, filho? Está com frio? Tá? Eu queria a manta, né? Eu brincando com ele, falei, pai, só quem tem frio é velho e criança, eu não sinto frio. Eu até gosto do frio, né? Geladinho é bom. Mas, às vezes eu descansando ali, deitado à noite, tentando dormir, e ele vinha com a manta e me cobria, né? Isso é emocionante. E também, da minha parte, né, o cuidado com ele, já idoso, né, ele é muito alegre, gosta de fazer amizades, conversa com todo mundo.
e às vezes ele não tem noção do perigo, né, que ele possa estar correndo. Enfim, foi uma viagem sensacional, de muitas descobertas, de muitas experiências. E quando eu cheguei em Belém, eu encontrei uma hospitalidade sem igual por parte da família. Toda vez que eu viajo, né, e alguns anos eu, por muito tempo, viajei a trabalho pela Força Aérea, e na cidade de Belém, inclusive, então eu sempre pude contar com o apoio da família, né, que me acolhia. E dessa vez não foi diferente, né? Ficamos ali na casa da tia Nair, que é bem ali no centro de Belém, perto ali onde tudo acontece. E, poxa, fantástica. É hospitalidade, assim, sensacional, né? Tia Nair, a Nájila, todas as pessoas que estão ali em torno deles, né? Hospitalidade maravilhosa, nos dando todo o apoio que nós precisamos. Um abraço para vocês. Obrigado pela acolhida. Foi muito importante para mim, né? A Sirlene que trabalha ali na casa deles, poxa, caramba, cada situação assim muito bacana em que ela pôde nos apoiar. E aí nos preparamos, né, para poder viajar para Macapá. E aí foi uma outra fase, né, porque eu tinha que estabelecer contato com alguém da família, da nossa família Favacho, lá em Macapá, para poder estabelecer contato, né, reunião, para saber como que eu ia chegar na casa do tio Henrique, que até então não conhecia, não sabia onde morava, não sabia endereço, não sabia nada. Mas aí eu pude contar com o apoio do Henrique e da Luciana, né, que são primos e que moram em Macapá. Antes estavam em Belém, e aí por força de trabalho se mudaram para Macapá. Também a Lindaci, que aí já é filha do meu tio Henrique, né, prontamente se colocou à disposição. Eles entenderam a proposta, né, de reunir os dois irmãos, e seria um encontro centenário, né, e caramba, foi muito bom. Eles se moveram de todas as maneiras para dar suporte e promover esse encontro. Então, eu consegui, com meu pai, pegar um voo de Belém para Macapá, e chegando lá, fomos acolhidos pelo Henrique e pela Luciana. E já no dia seguinte, né, no mesmo dia, nós chegamos numa sexta-feira à tarde, no mesmo dia, falando com os primos, descendentes do tio Henrique, né, filhos e netos, conseguimos promover um jantar à noite, onde nós pudemos nos conhecer. Eu não conhecia ninguém pessoalmente, né? Então, conheci ali os filhos do tio Henrique, conheci os netos também. E aí vai mais um agradecimento, né? A Lindaci, que, poxa, deu todo apoio, orientações, se colocou à disposição, orientou com relação a melhores datas, né, para conhecer o pai. Nos disse que o pai morava no interior, não morava em Macapá, morava no interior do Amapá, em uma cidade de mesmo nome, e a viagem ia algo em torno de 4 horas, e era de carro, né? E ela colocou à nossa disposição o seu próprio veículo, disse que nos levaria, nos traria de volta. Olha, foi algo fantástico. Meu pai tem um apreço especial, né, por um sobrinho, Dorastê, acho que é esse o nome, acho que é assim que se fala, Dorastê, Doraste, né, cada um fala de uma maneira. E ele queria encontrá-lo, mas ele estava trabalhando numa fazenda distante. E aí eu encontrei a filha dele, a Farna Fernanda, e fiz ali um convite, né? E aí vai mais um agradecimento, porque ela, de certa forma, não poderia estar no encontro, no jantar, mas aí, entendendo a proposta, né, do encontro centenário, e também reuniu ali aquele desejo, né, de conhecer o primo, o tio, né, que vinha de longe para ver o seu avô. Então ela se fez presente também no jantar, foi algo maravilhoso, foi um encontro muito bom, tiramos muitas fotografias. E eu sei que muitos outros parentes, primos, não puderam estar presentes, né? E tá tudo bem. A gente entende que cada um tem suas necessidades, né? Claro que eu não ia conseguir reunir todos, é lógico, né? Isso não ia acontecer. Mas aqueles que nós não tivemos a oportunidade de ver, não se preocupe, nós já temos agendado aí um retorno, uma data de retorno, e nós vamos voltar para poder rever aqueles que nós conhecemos e conhecer aqueles que ainda nós não tivemos a oportunidade de encontrar. Bem, então no dia seguinte, né, no sábado, já nesse jantar, nós organizamos tudo e partimos para o interior, onde meu tio estava morando com o meu primo, o Roberto, e a sua esposa Ana. Né? Ana não, é Maria. E olha,
mais aventura, né? Estrada, lugares lindos, bonitos. E quando nós lá chegamos, o meu primo Roberto, que cuida do pai e da mãe, nos acolheu com carinho. Tivemos ali um final de semana sensacional, de muita diversão. Eu postei aí algumas coisas nos stories. E foram 2 dias ali de só alegria, onde nós pudemos promover o encontro dos irmãos centenários, né? Do meu pai com 93 anos e do irmão, o tio Henrique, com 98. Fomos para um passeio e passamos o dia fora em ritmo de festa, né? Meu pai se emocionou, o tio Henrique também, né? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. E aí mais um agradecimento, né, ao primo Roberto, sua esposa, porque mudaram sua rotina para nos acolher e para poder promover, né, de maneira mais confortável, da melhor maneira possível, esse encontro entre os dois irmãos. Bom, aí terminou essa aventura, nós retornamos, eu e meu pai retornamos para Belém, eu deixei ele na casa da minha tia, então vim para o hotel para me preparar para partir. Hoje, dia 13 de dezembro, eu estou retornando para casa. Saí de casa no dia 7 de novembro, estou retornando no dia 13 de dezembro. Assim, respondendo aí as dezenas de mensagens, né, que eu recebi de amigos, recebi também de parentes, né, porque foi uma viagem repentina. Esse foi o motivo, né, de eu viajar repentinamente e ficar fora de casa aí mais de 30 dias, né, cuidando do meu pai, vendo os interesses dele. Nós temos propriedades, né, nas 2 cidades, como eu falei, e aí estou junto com meus irmãos, vendo o que é melhor para ele. Provavelmente ele vai ficar agora sediado em uma cidade só, e aí a gente está providenciando tudo para que ele fique o mais confortável possível. Então, para finalizar, eu quero reforçar aí os agradecimentos, minha família, minha esposa, a todos aqueles que me deram apoio na cidade de Fortaleza, né, a Ana Clara e o Tadeu, que reorganizaram minha agenda, de maneira que eu pudesse me ausentar, né, dando suporte ali aos pacientes e também aqueles que me apoiam no sentido profissional. Minha supervisora e minha analista também, poxa, muito obrigado aí pelo apoio. Agradecer a família de Belém pelo acolhimento, não só na cidade de Belém, mas também na cidade de Macapá. Aqueles primos que não me conheciam, né, e que nós também não conhecíamos, os tios. Poxa, foi maravilhoso encontrar vocês. E quero reforçar para o pessoal de Macapá, aqueles que nós não tivemos oportunidade de nos encontrar, nós vamos fazê-lo. Já tem uma viagem, de certa forma, programada para retornar, a princípio em fevereiro, mas nós vamos retornar para encontrar a todos e a gente rever e ter aí mais um momento de comunhão. Agradecer ao meu amigo Renan, que, caramba, sem ele, eu não teria como voltar para casa. Não teria como voltar para casa, assim, de forma tão espetacular, não teria como promover toda essa excursão, né? Do Rio para Belém, de Belém para Macapá, de Macapá para o interior de cidade do mesmo nome, né, Amapá. Promover aí essa questão, porque entenda que houve gastos, né? Gastos com transporte, gastos com aluguel de carro, gasto com hospedagem, e graças ao Renan, mais de 90% dessas despesas eu consegui cobrir com milhas. Isso foi maravilhoso, né? Agradecer a todas as pessoas aos amigos, né, que também deram suporte com as suas orações, deram suporte e apoio com os seus conselhos, né, orientações do que fazer e o que não fazer. Agradecer especialmente aí a Cláudia Helena, né, que está em Goiás, não tem nada a ver com o percurso, mas nessa história toda vimos a necessidade aí, de mexer no inventário, e ela foi ali, a Tabelian, que nos ajudou, que nos orientou, a mim particularmente, sobre o que fazer, os passos que dá, o que tem que ajeitar. E isso a gente vai tratar ali, vou tratar com meus irmãos, para que a gente possa agilizar tudo e deixar tudo organizado, para que meu pai possa tomar as decisões que lhe são cabíveis, para que ele tenha uma vida mais confortável. Como eu disse, a gente mora num apartamento no Rio, 3º andar, não tem elevador, e esqueci de mencionar, né? Ele já caiu da escada ali no prédio, graças a Deus não quebrou osso nenhum, mas é preocupante, né? Ele mesmo sabe, né, dos riscos que de ficar trafegando ali, né, para subir e descer as escadas.
para sair de casa, enfim. Inclusive, também não mencionei, né, mas ele falou comigo que caiu em casa, em Belém, no interior, né, ele tem uma casa, e estava sozinho em casa, ele vive sozinho, né, e aí caiu, bateu a cabeça, ficou internado mais alguns dias, enfim. São situações que a gente tem que dar atenção para quem mora sozinho e é idoso, né, para que alguém esteja perto para ajudar, para acolher, para socorrer, para quem tem uma vida de maior qualidade. Então, quero agradecer a todos vocês, muito obrigado. Como eu disse, esse vídeo teve essa proposta, né, de agradecimento a todos que estão em torno e me apoiaram, tanto na ida quanto na volta, e também aqueles que me dão suporte, né, no trabalho, na profissão, para que minha ausência não sofresse um impacto muito grande, né? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo apoio. Está aí a resposta para todos. E caso alguém queira fazer alguma pergunta, tenha alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Obrigado e até breve.